Começa agora, no 740 da Trianon, o programa Eduardo Segantini. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Brasil bonito de audiência. Hoje é sábado, dia 21 de abril de 2012. Está aí na técnica o nosso amigo Martim Lourenço, a telefonista a Irma. Para quem está em São Paulo, na Grande São Paulo, é Trianon AM 740. Para quem está viajando dia de feriado, né? No litoral de São Paulo, Universal AM de Santos 810. E aos amigos que estão pela internet no site Trianon AM. Lembrando que o Eduardo Segantini, radialista, está no Facebook, Orkut, no YouTube. E hoje o programa é um programa especial da cidade de Itapevi. E já vai falar o boa tarde o nosso amigo Flaudio Azevedo Limas, que é vereador pelo PT no seu 4º mandato e pré-candidato a vice-prefeito em Itapevi, junto com o Jaci Tadeu. Boa tarde, Flaudio. Boa tarde, Segantini. Eu quero aqui agradecer a você, a Rádio Trianon, que tem uma audiência extremamente importante, não só em Itapevi, na Grande São Paulo, na região oeste, e para mim é uma satisfação estar vindo aqui num feriado, né, ser entrevistado por você, que tem levado a sua mensagem para São Paulo e para a nossa cidade, que tem contribuído também com a informação e com a prestação de serviço. Eu quero aqui já de antemão te fazer esse agradecimento. E para quem quiser enviar sua pergunta, fique tranquilo, fique à vontade. É o Facebook Eduardo Segantini, radialista, e também pelo telefone. E vamos agora com os telefones da Trianon. 3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianoam.com.br. Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista. Você está ouvindo o programa Eduardo Segantini. Bacana, beleza? Estamos aqui ao vivo na Avenida Paulista, a mais paulista das avenidas, o coração financeiro de São Paulo, com o nosso amigo vereador pelo PT da cidade de Itapevi pelo 4º mandato. Flaudio, nos conte um pouquinho ao amigo de Itapevi, quem é o vereador Flaudio? Segantini, eu, como grande parte da população de Itapevi, eu sou nordestino, especificamente sou baiano da cidade de Tremedal, na região de Vitória da Conquista. A minha família veio para São Paulo na década de 70. Eu vim para São Paulo no dia 25 de agosto de 1975, morar no Jardim Santo André e trabalhava no Tatuapé. Depois, na década de 80, já tinha um irmão que morava em Itapevi, no bairro do Jardim Rosimeire. Aí nós fomos dividir o terreno com meu irmão lá em Itapevi. Minha mãe empregada doméstica, meu pai pedreiro. E desde então, desde 1980, comecei a morar em Itapevi, estudar em Itapevi. E hoje eu tenho Itapevi como a minha cidade, a cidade da minha família. Uma cidade que, durante esse tempo, eu tenho ajudado, dentro das minhas condições, a construir e transformar Itapevi numa cidade melhor para todos. Flaudio, e você como vereador no seu 4º mandato, você apresentou muitos projetos, alguns requerimentos. Nos comente um pouquinho aqui os mais importantes. Eu me elegi vereador já em 1988, né, Segantini? Com pouco tempo de Itapevi, eu comecei a militar nos movimentos sociais. No início da década de 80, já estudando em Itapevi e também fazendo militância no movimento social, principalmente no movimento de reivindicação.
Você sabe que naquela época ainda a gente vivia sobre a égide, né, do regime militar, e fazer movimento naquela época não era tão simples, né? E um dos principais movimentos que nós participávamos naquela época era a regularização de loteamento, era lutar por transporte coletivo, água encanada, né? Ou seja, serviços básicos, né, que a população necessita, né? Então, um dos primeiros atos meu, quando me elegi vereador em 88 e assumi em 89, porque Itapevi até então, e no Brasil quase todo, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, eles se aposentavam com 2 mandatos, né, tanto de vereador como de prefeito, e eles faziam uma contribuição ao IPESP, ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo. Então, o primeiro projeto que eu apresentei na Lei Orgânica Municipal, que nós ajudamos a elaborar, eu fui um dos relatores do projeto de Lei Orgânica em 1989, e lá nós proibimos a aposentadoria por esse instituto, porque eu entendo que nós temos que ter uma regra geral para todos os trabalhadores no Brasil. Então nós não podemos ter privilégios porque alguém ocupa um cargo público. Eu não sou vereador de profissão, a minha carteira não é assinada como vereador. Eu sou professor da rede estadual há 26 anos, mesmo como vereador eu continuo lecionando. Então eu acho que esse projeto de acabar com a aposentadoria de prefeito, vice-prefeito de vereadores com 8 anos, acho que foi um projeto assim extremamente importante e inaugurou uma nova etapa da política na Câmara Municipal de Itapevi. E também atuei no sentido de havia muito abuso por parte dos prefeitos da época da promoção pessoal nos serviços públicos. Então, eu acho que esse projeto de acabar com a aposentadoria de prefeito, vice-prefeito de vereadores com 8 anos, acho que foi um projeto assim extremamente importante e inaugurou uma nova etapa da política na Câmara Municipal de Itapevi. E também atuei no sentido de havia muito abuso por parte dos prefeitos da época da promoção pessoal nos serviços públicos. Isso aí também eu tive vários projetos nesse sentido de coibir esse abuso e colocar o prefeito, como os vereadores, como prestador de serviço para a população. Porque eu entendo, Segantini, quando você elege o prefeito, o deputado, o presidente da república, o vereador, você elege alguém, mas você não abdica da sua soberania de continuar questionando, né, criticando ou às vezes ajudando. Então eu acho que o mandato ele tem que ser um mandato popular, pautado pela ética e, mais do que isso, também da prestação de serviços, mas serviços para todos, né? Não você focar muitas vezes o seu mandato num mandato assim de interesses menores ou interesses pessoais ou de grupos minoritários. Você tem que fazer um trabalho efetivo para todas as pessoas. Um outro trabalho que nós desenvolvemos também durante 15 anos, foi muito importante, Segantini, aqui em Itapevi, a gente conviveu durante muitos anos com lixão. Então a gente tinha um lixão ali na Coab, e por a Coab ser um bairro operário de pessoas do poder aquisitivo menor, então não havia grande repercussão por parte de toda a população de Itapevi com relação àquele lixão que existia ali na Coab, num terreno pertencente à Coab, você sabe que é da Prefeitura de São Paulo, né? Então, à época, nós conseguimos, a prefeita aqui em São Paulo, Luiz Erundina, interditar administrativamente aquele lixão, mas houve forças também, a prefeitura não tinha condições de ter um aterro sanitário, e só depois que nós tivemos aí, já no final no ano 2000, 2001, aí o início de um aterro sanitário em Itapevi, e nós tínhamos um lixão em Itapevi. Então esse lixão ele trazia muitos problemas, e como ali era uma população muito, vamos dizer, uma população menos favorecida, então não havia, era um povo um pouco esquecido. Então eu tenho o prazer, né, e a satisfação de ter ajudado a arrancar o lixão da Coab, inclusive numa área de manancial, né? Então foi uma luta intensa que nós fizemos lá. E nessa área da Coab, tem um terreno, que é um terreno pertencente à Coab aqui de São Paulo, que a doutora Ruth tem feito um esforço gigantesco, e a gente tem atuado nisso mais de 20 anos, para transformar aquela área ali num parque, no chamado Parque Pedreira, que eu participei juntamente com a Emplaza e o Instituto de Pesquisa Tecnológica, o IPT, na década de 80, para transformar aquela área que era uma área que era a antiga pedreira de Itapevi. Então várias ruas antigas, calçadas com paralelepípedo da capital paulista, essas pedras vinham de Itapevi, nos trens da antiga Sorocabana. Então lá ficou cava, né? Ficou uma área de mineração, e houve por parte da Secretaria de Negócios Metropolitanos à época, né, e juntamente com a Emplaza e o IPT, foi ali discutido um projeto para o Parque Pedreira, o Parque de Itapevi.
E eu espero que a gente consiga esse parque para a cidade, embora hoje a Prefeitura de Itapevi, segundo a nossa própria prefeita, declarou de utilidade pública o Clube de Campo de Itapevi, que é um espaço importante. E para quê? Não só para que sejam incorporados os bens aos próprios municipais, mas principalmente para você ter mais espaços, né, de preservação ambiental, de lazer, local para caminhada. Nós temos uma população também, tem uma juventude importante, mas pessoas que muitas vezes têm necessidade de estar fazendo caminhadas, né, que isso faz parte da boa saúde, de uma política que a doutora Ruth está defendendo lá em Itapevi. Então nós temos o interesse de pegar o Clube de Campo de Itapevi e também o Parque Pedreira e outras áreas também, como o Jardim Zildinha, tem uma área encravada no Jardim Rosimeire, que é uma área da Prefeitura, e transformar várias áreas de Itapevi em área de preservação permanente e pequenos parques para atender a necessidade da nossa população. E, Flávio, na sua opinião, a que se deve o crescimento econômico da cidade de Itapevi? Itapevi, Segandino, você sabe que ela tem um fator estratégico, né? Do ponto de vista da geografia, do ponto de vista geográfico, porque é uma cidade que dispõe de uma excelente área de ZUP1, área industrial, e que você sabe que existe hoje uma escassez na região da Grande São Paulo, na região oeste, espaço para industrialização. Então Itapevi tem esse potencial. Eu acho que o governo da doutora Ruth Jaci Tadeu, ele foi o propulsor, impulsionador de um projeto de alavancar os dois polos industriais que nós temos em Itapevi, que é da entrada da cidade ali, o polo industrial da Nova São Paulo e de Ambuitá, né? Então acho que isso tem contribuído enormemente com o desenvolvimento da cidade. Itapevi é uma das cidades que mais emprega no Brasil, né? Tem dados aí que não são nossos do governo, é dado do IPEA. A revista Veja recentemente colocou Itapevi como uma das cidades que mais cresce na região, né, na geração de emprego e renda. E a doutora Ruth pegou o município com um orçamento de 120 milhões e hoje é um orçamento que beira aí aos 600 milhões de reais, mais de meio bilhão de reais. Isso, obviamente, que conta também com uma parceria muito forte desde o governo Lula, governo Dilma, que não vê muitas vezes a cor, né, partidária, mas vê município que tem projetos. Itapevi tem projetos. Numa audiência pública de assinatura da verba do PAC no ano passado, o gerente da Caixa, que trata de contratos de negócio dos municípios com o governo federal, ele ressaltou que Itapevi tem a melhor equipe de convênio de projetos. Então tudo isso se deve ao extraordinário trabalho desenvolvido pelo Jaci Tadeu, vice-prefeito, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que soube, né, aproveitar o potencial daqueles trabalhadores ali daquela secretaria, e hoje Itapevi ser homenageada, né, a nossa cidade ser homenageada por órgãos do governo federal, uma cidade que não tem nenhuma pendência, né, e que tem todas as contas em dia, as certidões estão em dia. Então por isso que Itapevi teria até condições de se endividar, mas esse não é o propósito do nosso município. O propósito é a cidade trabalhar com os recursos próprios, e a nossa influência também está ajudando e vai ajudar muito mais com a sintonia que tem o governo da doutora Ruth Jaci Tadeu com o governo Lula-Dilma, hoje Dilma, né? E eu tenho certeza absoluta que Itapevi, cada dia que passa, vai ser uma cidade muito melhor, e o seu povo já reconhece isso, né? Hoje, se você for Itapevi, muitas pessoas ligam para mim das cidades vizinhas, Jandira, Carapicuíba, Barueri, Cotia. Poxa, como Itapevi está ficando melhor, está ficando mais bonita, o ginásio de esporte embelezou a cidade. Porque assim, eu acho que a cidade precisa de uma infraestrutura, mas as coisas precisam ser bonitas também, e isso mostra o carinho, né, e o respeito com que a doutora Ruth Jaci Tadeu tem com a população de Itapevi. E Flávio, você que é vereador pelo PT no seu 4º mandato, como que você vê o trabalho da Câmara de Itapevi em relação aos projetos que a prefeita doutora Ruth envia para a Câmara? A doutora Ruth, você sabe que ela teve desde o primeiro momento ampla maioria na Câmara. Na última eleição, né, municipal 2008, a doutora Ruth conseguiu a proeza, né, assim, na verdade, assim, o sucesso da campanha, e acabou só sendo eleitos vereadores
da base aliada dos partidos PT e PV e também dos partidos de apoio. Então 13 vereadores, vamos dizer assim, governistas, né, no primeiro momento. Então nós não temos tido problema nenhum, né? Hoje eu faço parte da mesa, tem o Luciano, que é o presidente da Câmara, a gente tem tido um bom relacionamento, né, ele enquanto presidente e eu enquanto secretário, e lá nós não temos assim problemas para aprovação dos projetos, até porque são projetos importantes para a população. É evidente, como se aproxima de um período eleitoral, é claro que muitas vezes tentam fazer tempestade em copo d'água, não é? E é compreensível também, mas o que a gente não pode é deixar de lado, né? Ou seja, princípios nossos éticos, e a gente partir por um processo de, sabe, um processo, por exemplo, de quanto pior melhor. Mas eu sinto que, no geral, a Câmara de Itapevi tem respondido aos apelos do Executivo e tem se pautado também com compromisso de tudo que vai para a Câmara Municipal, que é importante para a cidade, e aprovar, inclusive, em regime em caráter recorde, né? Ou seja, até muitas vezes não utilizando todo o tempo que o regimento da Câmara permite, né, de prazos, né? E a gente muitas vezes acaba aprovando requerimento em regime de urgência, aprovando os projetos de iniciativa do Executivo ou do Legislativo também, que são muito importantes para a cidade. Então eu acho que eu tenho certeza absoluta que não há por parte da Câmara Municipal, ou seja, a Prefeitura não tem tido problema. Eu também não acho também que nós temos que se preocupar em ter a totalidade, né? Eu acho que nós temos que buscar o máximo, né? Buscar apoio, né? Ter maioria. E nesse sentido eu acho que a doutora Ruth está tranquila, porque ela tem maioria tranquila na Câmara Municipal até dia 31 de dezembro desse ano. Ô Flávio, qual é a sua avaliação sobre o trabalho da prefeita doutora Ruth, que é do seu partido, do PT, Partido dos Trabalhadores? Olha, eu até sou suspeito, né, de falar, porque a prefeita é do meu partido, mas eu quero colocar aqui com extrema isenção, porque uma coisa, eu sou vereador, ela é a prefeita. Eu quero dizer que a doutora Ruth, ela surpreendeu muita gente, até nós mesmos, né, porque ela tem uma capacidade muito grande de governar. A doutora Ruth é uma pessoa que ela não fica muito no gabinete. Dificilmente você vê a doutora Ruth no gabinete. Mostra que ela tem um perfil administrativo, mas muito mais de atender a população nas secretarias ou na rua mesmo, ou convivendo diretamente com a população, tratando diretamente com a população e com os setores sociais organizados, né? Então o governo da doutora Ruth é um governo extremamente exitoso, né? Ela trata com democracia também o conjunto do funcionalismo. Se o funcionalismo hoje não tem mais do que tem, não é por conta de falta de vontade do governo, talvez por falta de estrutura, por falta de recursos, mas você vê que hoje a Prefeitura de Itapevi paga um dos melhores salários da região. É bom salário? Pode ser melhor. Eu acho que se Itapevi continuar crescendo da forma que está, eu acho que nós poderemos atender todos os trabalhadores de forma de contentar esses trabalhadores, porque você sabe que o trabalhador cada vez quer mais mesmo, que é um direito para satisfação das suas necessidades. E como Itapevi está crescendo, cresce também as necessidades das pessoas também. Então a doutora Ruth, eu aqui quero dizer para você que ela é uma grande prefeita, mostrou isso na sua reeleição, que ela foi reeleita com 78% dos votos. Então alguém que não é bem avaliado não tem uma votação como essa. Mas eu acredito que o que fez com que a doutora Ruth, né, construísse esse governo transparente, democrático, se deve muito ao vice-prefeito que ela tem, né, ao Jaci Tadeu, que tem tido a compreensão, mesmo sendo do Partido Verde, um partido que não tem a expressão que tem, você sabe disso, o Partido dos Trabalhadores, mas ele é uma pessoa que incansavelmente tem estado com a prefeita em vários locais, indo a Brasília constantemente, e como eu tinha falado um pouco antes, que eles conseguiram carimbar uma verba de 97 milhões de reais para a canalização de córregos, né, do rio Barueri-Mirim, que começa já nos próximos dias, do Jardim Vitápolis, e esse projeto ele tem prazo, ele vai
atender ali a próxima população da Coab, Jardim Rosimeire, Parque Suburbano, e na área central de Itapevi, passando por Cardoso, Vitápolis, Jardim Dona Elvira e centro de Itapevi. Então essa é uma grande obra, e uma obra como essa não é só com, você não faz só com amizade que você possa ter com pessoas de Brasília, isso passa também por competência administrativa, e nesse sentido eu acho que a doutora Ruth e o Jaci têm demonstrado essa competência, e essa competência comprovada, né? Flávio, nessa nova eleição que vem por aí, existe a possibilidade de aumentar o número de cadeiras, de vagas para novos vereadores em Itapevi? Na verdade, Segantini, já foi aprovado, né? Você sabe que eu fui eleito em Itapevi em 88 e assumi em 89. Naquela época nós tínhamos menos da metade da população que nós temos hoje, e naquela época já contava com 17 vereadores. Aí houve uma posição do TSE que diminuiu esse número para 12, depois para 13, e eu acho justo o número de 17, porque não há aumento de custos quando você aumenta o número de vereadores. Então os recursos são os mesmos. Então por que você não ampliar também a participação da comunidade e permitir que mais pessoas possam atuar em benefício da população? Se os recursos são os mesmos, eu acho que é melhor dividir e somar, porque eu acho que o atendimento da população a partir do ano que vem, de 2013, vai ser muito melhor, com 17 vereadores. Eu, inclusive, eu defendi desde o primeiro momento, nem 19, nem 21, mais 17, que era o número que nós já tínhamos em 89. Então o município não vai ter nenhum prejuízo com isso, muito pelo contrário. Vai melhorar a representação dos vereadores que serão eleitos. Flávio, a prefeita, durante a entrevista coletiva, comentou que todo mundo sabe que Itapevi, saiu na revista Veja, é o terceiro maior comércio. A que se deve esse crescimento do comércio? Porque nós vemos algumas cidades próximas, incluindo Jandira, muitos comerciantes reclamam: o comércio de Jandira não vende nada, Itapevi vende muito. Se você andar pelas ruas de Itapevi no comércio, é o comércio vendendo, que é uma beleza. Tem gente que mora em Jandira, vai comprar em Itapevi. Tem gente que sai de Cotia para comprar em Itapevi. Por que isso? Porque Itapevi conseguiu implantar essa política aos comerciantes e as outras cidades ainda não. Eu acho que existe uma combinação da política do governo Lula, doutora Ruth, Dilma, doutora Ruth. Por que é uma combinação? Você sabe que o povo hoje tem muito mais poder de consumo. E esse poder de consumo é principalmente da classe D e E, que faz parte, ou seja, a população do Itapevi é composta basicamente dessas classes D e E, que muitos agora ascenderam à classe C com o governo Lula e com o governo Dilma. Então isso significa que as pessoas têm mais dinheiro. Com isso, as pessoas começam a construir mais, fazer um puxadinho, construir suas casas, melhorar as construções que já existem. Então com isso vai aumenta, né, sobremaneira a questão do comércio local. Itapevi já tem uma tradição de ter um bom comércio, mas esse bom comércio ele foi impulsionado pela política desenvolvida pelo nosso governo, doutora Ruth Jaci Tadeu, e é verdade, Itapevi, se você chegar agora, Segantini, nesse momento no centro de Itapevi, o centro está lotado, das pessoas indo nas lojas, depósito de material de construção. Tem vários amigos meus que passavam dificuldades, comerciantes, que hoje estão sorrindo. Houve um aumento nos últimos anos do faturamento de venda por ordem de 40%, 50% em depósito de material de construção. Você imagina o boom, né, na construção civil. Itapevi é reflexa desse momento histórico que o Brasil está vivendo. E também não há, por parte da prefeitura, a prefeitura ela faz parceria também com os comerciantes. Aqui ou acolá tem uma reclamação, e eu como vereador eu recebo: o fiscal está jogando pesado nisso ou naquilo, e muitas vezes não é porque a prefeitura tem a obrigação de defender a parte sanitária, a parte da higiene, da saúde. Isso é uma lei, essa lei tem que ser cumprida. Evidentemente, eu acho que a prefeitura também ela tem que ter uma postura de colaboração também. Ao invés de chegar, fechar o estabelecimento como ocorre em Itapevi, notifica, tenta regularizar, tenta resolver o problema, porque as pessoas também têm que comprar bons produtos e produtos de qualidade, né? Mas a gente vê muitas vezes algumas armadilhazinhas que é feita contra o nosso governo, Segantini. Então muitas vezes alguém denuncia um certo comerciante e tal,
mas mais com interesse político de trazer problema do que propriamente para resolver o problema. Mas esse comerciante também, se você fizer uma pesquisa em Itapevi, grande parte, assim, na sua ampla maioria, estão contentes com o governo municipal, porque também estão ganhando dinheiro, né? Comerciantes, eles estão ali para ganhar dinheiro, para prosperar, para crescer, para ter sucesso. Então acho que o sucesso desse comércio virtuoso em Itapevi se deve à forma competente com que a doutora Ruth administra a cidade. Para quem está ouvindo o programa, estamos aqui com o nosso amigo Flaudio Azevedo Limas, que é vereador pelo PT no seu 4º mandato e é pré-candidato a vice-prefeito junto com Jaci Tadeu. Vamos agora, Martim Lourenço, aos comerciais na Trianon. Você está ouvindo o programa Eduardo Segantini. Benfica BBTT, uma empresa do Grupo Benfica, transporte empresarial, executivo, serviços de fretamento e excursões. Avenida Sargento José Siqueira, 427, Jardim Paraíso, Barueri, São Paulo. Telefone 4199-2732. O e-mail turismo@benficabbtt.com.br. O site é www.benficabbtt.com.br. Vale a pena sorrir de manhã quando a gente acorda para uma vida e uma cidade cheia de oportunidades. Vale a pena confiar nossa saúde ao médico que tem brilho nos olhos e equipamentos de última geração nas mãos. Vale a pena levar nossos filhos à escola, sabendo que lá eles terão mestres que vão ajudá-los com capacitação e sabedoria a se preparar para um caminho de conquistas. Quando a cidade que a gente mora oferece muito mais do que a gente espera, a retribuição vem em forma de desenvolvimento. É por isso que vale a pena morar em Barueri, a cidade mais desenvolvida do Brasil. Prefeitura de Barueri. Honestidade gera resultado. Espaço Contabilidade, Rua São João, 294, Centro de Araçariguama. O telefone é 4136-3744 ou 4136-1555. www.espacocontabilidade.com.br. Espaço Contabilidade. Voltamos a apresentar o programa Eduardo Segantini. Bacana, beleza? Estamos aqui ao vivo na Rádio Trianon com o nosso amigo vereador pelo 4º mandato do PT de Itapevi, nosso amigo Flaudio. Bom, tem 2 perguntas aqui. A primeira é que o nosso amigo Pedro Garcia mandou no nosso Facebook. Enviou ontem, isso aí eu já respondi e vou comentar aqui, reclamando sobre na cidade de Jandira, dizendo que a cidade de Jandira, que foi até a Policlínica Central, está sem otorrino. Então, os moradores de Jandira têm que sair de Jandira e ir para outras cidades e a consulta demora de 4 a 6 meses. Então, sobre isso, vamos estar... Eu já tomei a liberdade de encaminhar e vou encaminhar também e falar com a secretária de saúde de Jandira, a senhora Luísa Nazi. Vamos também enviar uma cópia ao gabinete da prefeita Anabel Sabatini e uma cópia à assessoria de comunicação. Eu até comentei ali que, lamentavelmente, até o presente momento, a prefeitura de Jandira, o Eduardo Segantini que está falando, eles não respondem ofícios nem e-mails. Eu não sei se eu estou mandando no e-mail errado, mas é no e-mail que tem no site da prefeitura. Então, fica aqui nas ondas da Trianon o registro. É muito importante frisar essa questão. O otorrino tem que ter otorrino. Não pode faltar otorrino. E fora que a farmácia popular pegou fogo, caiu um raio lá, verba carimbada do governo federal,
E eu não sei onde está funcionando a farmácia popular provisória com verba federal. Eu estive até lá, conversei com a funcionária, ela falou: Eduardo, eu não posso fazer nada, quem tem que agilizar isso é o governo. É o governo. Caiu um raio, a farmácia popular pegou fogo, o povo fica sem pegar o remédio? Então essa é mais uma pergunta. E é a semana que vem eu vou visitar a secretária de saúde e vou encaminhar para ela. Flávio, chegou uma pergunta para você aqui do nosso amigo Cícero Duarte de Itapevi. Tá mandando abraços para você. Gostaria que você fizesse um pequeno relato da política nacional e se você não sente um tom de mesmice a partir dos anos 80. Cícero Duarte. Não, eu acho que os anos 80, né, teve a sua importância, que foi quando nós fomos às ruas, né, defender as eleições diretas. O Brasil vivia ainda sobre o regime militar, né, que nós ficamos 20 anos de ditadura militar, de 64 a 84. Então não é a mesmice, o Brasil hoje é outro, né, e é outro e melhor, né. Perguntando, Segantini, para as pessoas, eu quero responder para o Cícero, ninguém quer voltar ao passado, né? Porque eu me lembro quando eu vim da Bahia para São Paulo e ia estudar, a gente não tinha nem uma mochila para colocar os cadernos, né? Muitas vezes você colocava o caderno naqueles pacotes de arroz, às vezes você ia para a escola e chovia para não molhar o caderno, porque você só tinha um caderno para ir para a escola, então você não tinha nada do governo, nem do município, nem do governo do estado, nem do governo federal. Você tinha apenas uma vaga, e de professores desmotivados também, que estavam vivendo sobre as ordens, né, da época, que era o regime militar. Só para você ter ideia, Itapevi, eu estudei no colégio Rondon, Marechal Cândido Rondon, e para você estudar na única escola que tinha o ensino médio, você tinha que fazer um vestibular. E quem não passasse naquele vestibular não ia estudar nunca, porque só tinha aquela escola ali para estudar. Ou pagava um colégio, na época era colegial, fora, ou estudava no Neide César Leste, que é no CI. Então nós não podemos comparar, e não é a mesmice. Itapevi é um outro, o Brasil hoje é um outro Brasil. Eu, quando eu ia visitar minha avó na cidade de Tremedal, na Bahia, quando eu chegava na rodoviária, eu descia do ônibus, tinha pessoas que vinham pedir esmola para mim, varrendo a rodoviária com a mão do outro lado pedindo uma moeda. Funcionários públicos pedindo esmola. Hoje eu vou na minha cidade, na Bahia, eu tenho orgulho. Você não vê uma pessoa na rua pedindo esmola. Lá o Bolsa Família funciona. Todas as crianças no meio da zona rural estão na escola, estão estudando, com merenda, com transporte. Ou seja, então o Brasil hoje é outro e é muito melhor. Então não há mesmice. O Brasil de hoje é melhor, o povo é mais consciente, o povo cobra mais e os governos têm que dar respostas. Tem que dar respostas, porque senão naufragam, né? Então o governo que acham, que fica pensando no passado e não pensa no futuro, são um governo que não dão certo. Então hoje nós temos em Itapevi também todas as crianças da educação infantil na escola, todas na escola, do ciclo 1 do ensino fundamental, todas nas escolas, que é a municipalização do ciclo 1 do ensino fundamental em Itapevi. E o grande objetivo da prefeitura é também universalizar e atender todas as crianças que necessitam de creches, né? Nós conseguimos já 3 creches do governo Dilma, creches federais. A prefeita está tentando uma com o governo do estado e tem mais a possibilidade, está carimbado mais 7 creches para Itapevi. Porque nós entendemos, Segantini, que a educação não é só uma vaga. E a educação vem desde a creche, vem desde a pré-escola, da educação infantil e deve ir até a universidade. Então por isso que eu acho que a função do município, a sua responsabilidade é a educação infantil, a creche e a educação do ciclo 1 do ensino fundamental. Eu acho que o ciclo 2 do ensino fundamental e ensino médio é de responsabilidade do governo do estado e nós temos que cobrar mais investimento do governo do estado, tanto nas condições de trabalho e nas condições também salariais, porque os níveis de educação no estado de São Paulo não é dos melhores. Quer dizer para você que eu sou professor da rede estadual desde 1986, né? Que eu sou professor da rede estadual. Nunca deixei a sala de aula.
mesmo como vereador, eu dou aula. Eu continuo dando aula e sou diretor da POSP, do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e eu acho, quer dizer o seguinte, não há saída para o mundo, não há saída para o Brasil se não for através da educação. Mas educação, não só uma matrícula, mas condições, com professores valorizados, com uma boa metodologia, com um projeto político-pedagógico discutido e com a participação efetiva da comunidade no acompanhamento diário, responsável e atento. Porque muitas vezes os pais também, por uma questão de cultura, não participam muito da vida escolar dos seus filhos. Então quer dizer que o Brasil hoje é outro, mudou e mudou para melhor. Quero mandar um abraço, um beijo para nossa amiga, está parabenizando aqui, a Angelita Coinete, que é professora lá de Itapevi, de Jandira também. Flávio, você comentou de mochila, kit escolar, e a cidade de Itapevi, recentemente, eu comentei aqui, eu queria que você falasse disso, entregou às crianças de Itapevi uniforme, né? Tênis, meia, shorts, saia para as meninas, camiseta, enfim, um grande projeto que está beneficiando as famílias, as crianças de Itapevi, né? Teve a participação e o trabalho da Câmara nesse projeto fantástico? Na verdade, isso aí é uma política de governo, né? A Câmara aprova a lei de diretrizes do orçamento, aprova o plano plurianual e aprova também o orçamento. Isso é do Executivo. Obviamente a Câmara não só aprova como aplaude essas ações, né? Mas são ações restritas, né? Do Executivo, da sua iniciativa do Executivo. E a doutora Ruth, ela tem tido essa preocupação desde o primeiro momento de não oferecer só a vaga e a merenda escolar, mas criar condições, Segantini. Quando eu coloquei aquela história para você aqui, não é uma história inventada. Itapevi, muitas vezes, eu me deparava com algumas situações de alunos meus, que iam para a escola com sapatos maiores do que o pé, e às vezes com sapatos menores, com tamancos, né? E havia motivos, inclusive, por parte dos alunos, né, de sarro, né, até de bullying, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes uns alunos tinham condições, os pais tinham condições de dar um agasalho, de dar um tênis, de dar um chinelo, né, de dar uma sandália, e outros não tinham. E aí um dia foi até engraçado, a aluna falou: professor, o aluno está tirando um sarro do meu sapato. Eu falei: mas por quê? Sabe por quê? Porque meu pai não tem dinheiro para comprar sapato, e esse sapato é da patroa da minha mãe. E obviamente a patroa da mãe dele, com certeza o pé era muito maior, né? E ela se sentiu constrangida com aquilo. E aí nós conseguimos na escola conversar com os professores e nós fizemos um kit e entregamos para essa aluna, porque a gente percebia que não era nem maldade dos alunos, porque é normal, criança é assim mesmo, né? Não é nem uma questão de bullying, eles brincam mesmo, e por falta de consciência também, que eles não têm consciência, né? Então isso que a doutora Ruth está fazendo com o Jaci Itapevi, de não só dar a vaga, mas também criar condições objetivas, né, de material escolar, da mochila, do tênis, da camiseta, do short, das meias, isso é você uniformizar. E porque ninguém pode ser discriminada, ninguém pode estar fora da escola porque não tem um uniforme. Então isso é um grande feito da doutora Ruth, da Secretaria de Educação, antes mesmo do primeiro governo da doutora Ruth, já implantou o uniforme aqui em Itapevi. É exemplo também da Marta Suplicy, quando for a prefeita de São Paulo. Então eu entendo que isso é um grande avanço em Itapevi e isso deve fazer parte da boa educação. Você criar condições para que todos possam estudar e estudar com dignidade. Flávio, você que é vereador pelo seu 4º mandato pelo PT, você tem alguns amigos deputados estaduais, deputados federais do PT, né, que têm ajudado a cidade de Itapevi. Você pode comentar algumas ajudas, algumas verbas que foram enviadas para a cidade de Itapevi? Nós temos uma bancada grande federal, tem uma bancada aqui na Assembleia Legislativa no Estado. Nós temos emenda do ex-deputado do ex-deputado Genuíno, do deputado Vicentinho, do deputado Carlos Zaratini, né? Ou seja, de vários deputados do Partido dos Trabalhadores. No Estado, nós temos emendas assim do deputado Rui Falcão, Marco Martins,
de vários deputados. Só para você ter uma ideia, emendas apresentadas em 2009 para 2010, o deputado estadual Rui Falcão conseguiu só com emendas, né, do orçamento estadual, 2 milhões de reais, que nós conseguimos com isso resolver uma série de problemas de infraestrutura, principalmente de pavimentação asfáltica em Itapevi, né? Ultimamente nós contamos também com a participação efetiva de um dos deputados federais que mais ajuda Itapevi, que é o Carlos Zaratini. O Zaratini já mandou para Itapevi mais de 3 milhões de reais de emendas parlamentares, e ele foi decisivo para a liberação de 18 milhões e 800 mil reais para que a Prefeitura de Itapevi pudesse agora praticamente pavimentar, concretizar 95% de pavimentação asfáltica no município de Itapevi. Então eu quero dizer que quando a gente apoia uma candidatura lá em Itapevi, não é por tomar lá da cá para interesse pessoal, é que esse deputado olhe para a cidade de Itapevi. Eu também não acho que o papel do deputado é só mandar emenda, né? Eu acho que os municípios têm que começar a ter sua independência, ter orçamento, ter transferências correntes, ou seja, federais, verbas, cada vez mais para atender, porque o povo mora na cidade, o povo mora no município, né? Então, portanto, mas eu acho que o deputado, muitas vezes, quando ele manda uma emenda, quando ele manda recursos para a cidade, eu acho que é em homenagem, muitas vezes, àquele apoio que ele teve durante a campanha, que você sabe que tem muitos deputados também, que são os deputados Copa do Mundo, né? Então ele vem de 4 em 4 anos para pegar o voto e não retorna mais. Então eu quero dizer que o Partido dos Trabalhadores, mesmo não tendo deputado Itapevi, do nosso partido, é o partido que mais manda emenda para Itapevi, e eu quero dizer que não é, os deputados nós não manda só para governo do PT, e nem para governo, e nem onde o PT governa, e a gente manda para outros também. Mas a gente tem tido essa preocupação quando a gente apoia alguém em Itapevi, para que tenha um retorno, para que aquela população também seja atendida com esse deputado que muitas vezes tem, né, no orçamento tanto da União como no orçamento dos estados, verbas que poderão estar direcionando para os municípios de suas bases eleitorais, né? Itapevi, eu estou bastante feliz assim, com a bancada do PT, pelo esforço que eles têm tido, né? E não é só porque eu tenho amizade com o presidente nacional do PT, amizade com o ministro Aloysio Mercadante, que é amigo pessoal meu, não é só por isso, é porque a Prefeitura e a doutora Ruth têm tido competência também para buscar esses recursos através de projetos. Chegou uma mensagem aqui do nosso amigo Valdecir Costa, está parabenizando o programa aqui, está dando a sua opinião, e junto com a opinião dele vamos juntar com essa pergunta aqui. Essa semana foi feita uma coletiva em Itapevi e foi anunciado seu nome como pré-candidato a vice-prefeito em uma aliança do PV com o PT. Como foi essa composição? Segantini, eu acho que é a composição da continuidade. Quero dizer que são pré-candidaturas, né? Eu acho que nós temos aí o período eleitoral, que a Justiça Eleitoral determina, que deve ser de 10 a 30 de junho, que os partidos deverão estar fazendo aí suas convenções oficiais para homologar as candidaturas. Já era esperado essa aliança. Eu sempre defendi a união PT e PV, PV e PT, por quê? Porque nós temos que dar continuidade. Porque o Jaci Tadeu, ele não pode ser mais candidato a vice, porque foram 2 vezes candidato a vice. E a doutora Ruth também não poderia. E eu acho que a doutora Ruth não vai ser vereadora, vamos dizer assim, né? Ela, não que não seja importante, já foi 2 vezes vereadora, então ela termina o mandato dela de prefeita no dia 31 de dezembro, e ela tem comentado comigo que ela sai do mandato, mas não sai da política, vai continuar com os olhos voltados para Itapevi também, que é a sua cidade. E o que ocorreu que a prefeita, entendendo a necessidade, me convidou para que eu participasse dessa aliança e compondo essa chapa com o Jaci Tadeu, ele de prefeito e eu de vice. Eu não tenho nenhum problema, até porque eu estou pela continuidade. E eu tenho dito que a continuidade sem continuismo. O que é isso? A continuidade porque o governo da doutora Ruth é um governo de sucesso com o Jaci Tadeu. E porque nós vamos pegar, Segantino, no município, né, se nós formos eleitos, né, tem que esperar o povo decidir, né, quem pegar Itapevi vai pegar Itapevi no outro estágio do desenvolvimento.
Vai pegar um município com um orçamento de mais de 600 milhões de reais. Vai pegar um município com quase 100% das ruas pavimentadas. Vai pegar um município com grandes creches federais sendo construídas em Itapevi e todas as crianças, né, do ensino infantil na idade escolar na escola. Vai pegar o município de Itapevi com a parte de drenagem já extremamente avançado. Então eu acho que nós temos que jogar pesado também, ou seja, melhorar ainda mais as obras, né, de infraestrutura da cidade. Você sabe que a Itapevi cresceu muito porque melhorou o poder de compra da população. E hoje Itapevi, quando nós assumimos Itapevi, tinha por volta de 12 mil carros, né? Hoje passa de 65 mil carros em Itapevi e você tem que ter um sistema viário que comporte esse crescimento. E aí não basta só você ter recursos municipais. Então nós temos que bater nas portas do governo do estado, mas principalmente do governo federal. Porque sem o governo federal, nós teremos grande dificuldade para fazer essas obras viárias em Itapevi, e eu quero ser um dos portadores desse projeto de desenvolvimento e lutar e brigar para que Itapevi tenha mais recursos e consiga atender plenamente os anseios de sua população. Então, eu quero dizer para você que essa questão da infraestrutura em Itapevi, então ela é fundamental, né? O orçamento cresceu bastante, mas nós temos muitas demandas ainda. Então eu acho que Itapevi, para o ano que vem, né, quem assumir no próximo mandato, eu acho que vai ter condições melhores. Por isso que eu estou dizendo a continuidade sem continuismo, porque Itapevi estará num outro estágio de desenvolvimento, quer dizer, no estágio superior. Os governos que passaram na cidade de Itapevi até agora, dá para ter uma comparação com o governo da doutora Ruth? Você que é vereador pelo seu 4º mandato, você acompanhou o trabalho de vários prefeitos lá, né? Dá para comparar, Flávio? Não, acho que dá para comparar, dá. Não dá para igualar. Entendeu? Você compara, você pode comparar. Mas eu acho que em todos os setores, né, da administração pública municipal, pelo que eu sinto da população, pelo que a gente vê, e não da população, eu sou vereador, eu sou um crítico de governos também, tanto de governos passados como do nosso governo também. Aquilo que eu falei para você no início, o fato de eu ser do partido da prefeita, isso não permita também que eu feche os olhos para fiscalizar, para ajudar a governar, para corrigir rumo, para corrigir fluxo, para corrigir muitas vezes ações que passam, não é a vontade do governo, né? Setores que muitas vezes precisa ali de você estar atuando, né, diariamente no sentido de melhorar as condições. Mas eu acho, só para você ter uma ideia, Itapevi, com todo 52 anos, vai para 53 anos de emancipação político-administrativa, né? Então você percebe que Itapevi tinha menos de 100 quilômetros de pavimentação asfáltica. A doutora Ruth dobrou isso, vai dobrar. Então mostra, é como se fosse o governo JK, né? 50 anos em 5. E a doutora Ruth não em 5, mas 45 anos em 7. Né? Então eu acho que a gente tinha ali um pronto-socorro, né, que parecia mais uma gaiola, Segantini, que o elevador não comportava uma maca, e hoje a prefeita fez um grande pronto-socorro. É evidente que é pouco ainda, há muitas reclamações, mas se você perguntar, você prefere o pronto-socorro de antes ou de agora, eles vão querer o de agora. Você pergunta para as pessoas, na época que você estudava, os pais, por exemplo, os alunos, naquela época você tinha uniforme? Não, antes não tinha, agora tem. E a merenda, era de boa qualidade? Não era de boa qualidade, agora melhorou. Ou seja, e as vagas nas escolas? Antes você tinha menos, hoje você tem mais, né? Então eu quero dizer para você que se nós fizermos uma comparação nos últimos governos com a doutora Ruth, eu acho que o morador, mais simples que seja, que tem talvez uma dificuldade de comparação, ele percebe que Itapevi hoje é muito melhor do que era antes. Bom, quero mandar uns abraços aqui pro nosso amigo Gilberto Almeida de Osasco, pros sobrinhos dele, né, o Paulo Henrique, a Laura, William, Kaique, Caio, Cauê,
as irmãs, né? Vânia, Gilvaneide, Glória, Gilvani, todos os cunhados, né? Rubinaldo, Roberto e Reginaldo, inclusive a Glória, que completou 1 ano de vida recentemente. Então, parabéns à Glória e parabéns também pro pai dele, né? O seu Eronildo Severino de Almeida, que completa hoje 65 anos de idade. Então, moradores do Jardim das Bandeiras em Osasco, parabéns. E mandar um abraço também pro nosso amigo Vladimir, assessor do deputado federal João Paulo Cunha, que em breve estará aqui batendo um papo conosco, eu acho que no mês que vem. Quero mandar um abraço também pro nosso amigo o Marinho, lá de Jandira, um abraço para você. Mandar um abraço pro publicitário Milton Leite Júnior, um abraço para você. Flávio, eu gostaria já de oportunamente agradecer a sua participação aqui na Rádio Trianon no dia de hoje. Muito obrigado, e as suas considerações finais para mandar um abraço, né, para sua família, para o seu filho Flávio, está aqui acompanhando o programa hoje, né? Muito obrigado. Eu queria te agradecer. Hoje eu tenho a presença aqui de um filho, o outro é o Felipe, né, que não está aqui. O Felipe é uma pessoa também extraordinária, gostaria de estar aqui. Ele e a Flávia, a minha companheira, a minha mulher também, que não pôde estar presente aqui, até porque é uma entrevista, né, individual. Mas eu queria te agradecer, né, pelo convite. Eu acho que você presta um excelente trabalho, que é uma prestação de serviço para a comunidade, e eu quero te parabenizar a Trianon, porque quando eu era ainda garoto, lá no sudoeste da Bahia, eu quero dizer para você que eu sou catingueiro, né? Catingueiro é quem é da região da Caatinga, e lá não tinha FM, era só AM, né? Então muitas vezes a gente ouvia a rádio de São Paulo, do Rio de Janeiro, e eu queria comentar com você assim. O pessoal pergunta, por que na Bahia tem muito, embora eu seja, eu não torço, eu torço para time paulista, mas por que na Bahia tem muito torcedor do Vasco e do Flamengo, e mais do Flamengo que do Vasco? Porque na minha região só tinha a Globo do Rio e passava o Campeonato Carioca, né? Então se você for na minha cidade da Bahia, você vai ver lá que a maioria da cidade lá, dos moradores, torce ou pro Flamengo ou pro Vasco por conta, né, da rádio que existia lá, que era a Rádio AM. Então a Rádio AM, ela presta um excelente serviço, né, para a comunidade. Eu quero aqui te parabenizar em nome do Partido dos Trabalhadores, do meu nome pessoal enquanto vereador, e dizer que o meu gabinete está à sua disposição. Se você quiser até lá para ver os projetos que a gente apresenta, vai lá no dia da sessão. Será um grande prazer ter a sua companhia lá em Itapevi. E aproveita, comente conosco que dia que é a sessão, o horário, e deixa o seu e-mail lá, o telefone do seu gabinete, para algum amigo ou alguma amiga de Itapevi que está acompanhando o programa, que vai acompanhar depois pela internet, Martim Lourenço, via o Facebook, deixa os seus contatos também. Tá bom. A Câmara, sim, ela funciona com sessões e reuniões, né? As sessões públicas é toda terça-feira, que começa às 9 horas da manhã, e aí não tem hora para terminar. Às vezes termina meio-dia, 1h da tarde, depende da pauta. Então é o dia que eu estou em sessão. Normalmente eu estou lá também na quinta-feira, que é um dia também que eu dou plantão lá, embora eu estou na Câmara todos os dias. Mas onde eu atendo as pessoas é no dia de sessão e na quinta-feira. E o meu telefone lá é 4205-4481, e o meu e-mail é flaudio.atitude@gmail.com. E aí tem um Face também, entrando nesse endereço, eu tenho o prazer de estar respondendo. E eu queria aqui, terminando, agradecer à população de Itapevi. Eu sou muito grato por uma pessoa que veio do Nordeste. Itapevi hoje é uma cidade nordestina, e a população ter me reconduzido e estar na Câmara pelo 4º mandato, para mim é uma grande satisfação, e eu agradeço enormemente o povo de Itapevi, que tem sido... Eu sou muito grato a essa população por reconhecer o nosso trabalho. Quero agradecer também o nosso amigo na técnica, o Martim Lourenço, tá aí na sonoplastia, a Irma, o Benê, o Hilton Lubini, a Magali, a nossa diretora, a Fabiana Delfiol. Quero agradecer cada amigo de São Paulo e do Brasil. O e-mail do Eduardo, eduardosegantini@ig.com.br.
Eduardo Segantini Radialista no Facebook. Um beijo no coração e até sábado que vem com o nosso amigo Vitor Falcão, da Assessoria de Juventude da Prefeitura de Barueri. Tchau, tchau, Brasil! Brasil! Você ouviu no 740 da Trianon o programa Eduardo Segantini.